Nós recebemos nesta segunda-feira, para começarmos a semana, Eduardo Vanin, analista do Complexo Soja e diretor da Agriinvest Commodities. Meu amigo, seja bem-vindo, bom dia para você. Fala, Carla. Então vem muito frio por aí, é isso? Diz que vem, diz que vai gear no Rio Grande do Sul, 0 a 3 graus em algumas regiões mais ao sul do estado, Eduardo Vanin. É algum risco para o milho safrinha Paraná? Pois é, parece que sim, principalmente por conta desses ventos muito fortes e também por conta do excesso de chuvas. Vejamos se isso vai se confirmar, mas já estamos em contato, inclusive, com os produtores paranaenses para saber se eles estão temendo essas condições, Vanim. Uala, uala. Mas tá bom, vamos adiante. Haja saúde, né, para acompanhar a safrinha de milho nesse país. Meu Deus do céu. Vanim, como é que começamos a semana com principalmente o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China dizendo que não estão negociando com os Estados Unidos coisíssima nenhuma. Truco para cá, truco para lá, e eles continuam falando realmente que não houve qualquer ligação para falar de tarifa. Então, realmente, quem que está de mentirinha? Vamos ver, vamos ver. Vanim, Mas, diga. esse é um fator de pressão para as cotações em Chicago nesse início de semana? Para tudo, eu diria. Os ativos, bolsas que subiram bastante semana passada. Lembrando que semana passada tivemos China falando que está estudando isentar alguns itens estratégicos que ela precisa dos Estados Unidos. Não são muitos itens, farmacêutico, itens industriais para produção de plásticos e embalagem, etc. e tal. Não mencionou os grãos, mas, como eu tenho falado, alguns analistas consideram que a China vai comprar zero de soja dos Estados Unidos. Isso não é possível. Se fosse assim, a China ela embargaria a soja americana, como fez com a canola do Canadá, com a cevada da Austrália, ou a carne bovina da Austrália, alguns frigoríficos que ela fez lá atrás, lá no Covid. Enfim, mas não é bom, não. Não é bom. Quer dizer, não tem conversa, o mercado precificou um início de conversa e não existe ainda. Agora, Vani, enquanto isso está acontecendo, enquanto nós vamos entendendo como é que China e Estados Unidos vão em algum momento se acertar, você destacou na semana passada o farelo na China subindo e a entrega de farelo muito baixa na China. O que acontece que esse momento é desenhado na China nesse momento? Falta soja para esmagar, tem uma mudança ali nas margens de esmagamento. O que está acontecendo para promover esse movimento no farelo da China? E claro, como é que isso pesa para os mercados internacionais, em especial os fornecedores de matéria-prima para os chineses? Bom, vamos lá, voltando um pouquinho atrás, lá em dezembro, janeiro, poucos embarques, seja Estados Unidos ou Brasil, e como já comentamos bastante e conversamos, a China o mercado da soja já vivia o trade war antes mesmo de tarifas. O Trump ganhou, acabou o pagodinho. Quem comprou soja americana foram as estatais. Mas foi pouco e o Brasil não tinha mais tinha pouca soja para vender em embarque em dezembro, janeiro, aí veio o atraso, aí, quer dizer, só mostra a coisa toda. Parecia que estava se resolvendo, tá bom? Porque o Brasil embarcou um montão de soja, e China recorde no share. Nós embarcamos aí até sexta-feira passada, quase 38 milhões de toneladas, e a China representa 77% desse embarque. E isso com base em lineups. Então, veja, o ano passado era 71%. O histórico é por aí, 71, 72, ou menos que isso, e agora 77. Mas tem algumas regiões na China que tiveram algumas mudanças, que começaram lá atrás, que é o sistema de quarentena. E aí deu pepino, isso já desde novembro. Precisa de um tempo maior para conseguir a certificação dos navios GMO, que é o sistema de quarentena da China. E impactou especialmente os portos do norte, que são os maiores em termos de recebimento. E é onde que se localizam a grande parte das crushers estatais, as fábricas. Então,
Quer dizer, você soma tudo isso, e aí nós tivemos aquela questão da soja brasileira, que foi embarcada ali no final do ano passado e teve aquele problema de semente tratada. Agora, quem teve esse problema está tendo agora que receber a soja e deixá-la parada 2 semanas, tá bom? Antes de processar. Olha o tempo que isso vai aumentando da Sim. soja sair aqui do Brasil, chegar na China, desembarcar e para conseguir certificação e, além disso, deixar parada por 2 semanas. Não são todas, são algumas. Mas isso vai aumentando o tempo para a soja virar farelo e aí ter uma falta de farelo bastante forte. O que resolveu? O leilão. Aí hoje teve leilão de 400 e cacetada, 480 mil toneladas, e vendeu tudo. Olha Onde só. vendeu? Adivinha só, no norte da China, onde que está faltando soja. Aí o farelo, pá, aí hoje caiu, tá bom? Claro. Aliás, caiu sexta, porque foi anunciado o leilão. Hoje teve leilão, arremataram 100%. Não lembro da última vez que leilões de soja na China tem demanda tão grande assim, 100%. E aí o farelo lá caiu bem, o óleo caiu bem, por causa do resultado desse leilão, e as margens pioraram muito. Mas veja a falta de soja que regiões importantes na China vão enfrentando mesmo com embarques no Brasil aqui parrudos. É interessante isso que eu ia te perguntar, Vanin. Esse buraco que vive a oferta chinesa, ela é reflexo daqueles atrasos que nós registrávamos lá no início do ano, chegada de soja brasileira, uma demora, enfim, ou não sei se podemos tratar como uma demora, mas uma cautela um pouco maior dos chineses em comprar. Por que houve esse buraco? Por que hoje a gente observa esse buraco nos estoques chineses, ou enfim, na oferta chinesa nesse momento de soja? Primeiro ponto, e é estrutural, conjuntural, depende das tarifas, é a dependência quase que exclusiva do Brasil, quando a gente pensa em crushers comerciais. Certo. Aquele que a tarifa realmente pega. Seja de 1% a 1.000%, ele não vai comprar soja americana, vai comprar brasileira. Portanto, a concentração da demanda no Brasil para essa turma é tragédia. Você vai ter altos e baixos, grande volatilidade em termos de oferta excedente e falta de farelo no mercado chinês, e isso deve ser a nova normal, tá bom? Temos um gostinho agora, que foi agravado pela demora do Brasil, mas lá no final do ano vamos ter a mesma coisa, antes da entrada da safra brasileira, se não forem retiradas as tarifas sobre a soja americana. E eu acho que não vão ser retiradas, tá bom? Porque para as estatais é um prato cheio Claro. para controlar o fluxo. Bom, você não tem soja? Eu tenho. Aí vai lá e vende no momento em que a curva está num formato interessante, igual agora. Esse leilão aí, você vender soja agora para repor um pouco mais para frente a preços menores, é excelente. Então veja, isso deve ser a nova normal para o mercado chinês. E aí o Brasil e China ao mesmo mercado, estamos aí dentro dessa nova volatilidade, dessa nova normal, que é a dependência quase que exclusiva do Brasil para as crushers comerciais. Esse comprar soja a preços menores mais à frente pelas estatais seria nessa manutenção da pressão sobre os preços em Chicago, essas estatais comprariam no próprio Estados Unidos, Vanin? O... Em que cenário que a China compra muito a soja americana antecipadamente? É quando na Bolsa de Chicago há uma inversão. Por exemplo, o julho começa a subir mais do que o novembro. Tem a... essa última semana aconteceu isso. Esse spread subiu um pouco, para 40 centavos por bushel. É, anos anteriores, essa diferença chegou a $2, mais que $1, assim, era tranquilo. Você vende a soja spot e repõe com soja safra nova americana, ideal, tá bom? Não está ainda num ponto assim bem interessante, mas olha, a soja brasileira para embarque agosto, ela saiu pau a pau com oferta dos Estados Unidos Olha só. para a safra nova, outubro e novembro, posto China, considerando zero tarifa, tá bom? Aliás, zero não é 3% para qualquer soja. Então, mas considerando a mesma tarifa, você já teria pau a pau. E
provavelmente vai abrir. O Brasil vai ficar mais caro, os Estados Unidos, safra nova mais barato. Tá. Vanim, hoje a gente tava. Eu vi que você colocou no seu comentário matinal a fala do presidente da Cargill Brasil, falando, né, sobre, enfim, o balanço de 2024 e tudo mais. Aqui foi positivo, aqui foi negativo. E ele comenta muito sobre essa concentração da demanda chinesa aqui no Brasil. E diz: ó, isso não é bom para ninguém. Isso não parece que é bom para o Brasil, mas não é e tudo mais. Como é que você está avaliando essa concentração da demanda chinesa? O que isso pode acarretar nos próximos meses? E como é que você avalia a declaração do Paulo Souza, né, do presidente da Cargill, sobre Uhum. isso? É realmente um ponto de preocupação e realmente isso pode afetar a saúde do complexo soja de uma forma geral? Olha, veja, vamos dividir as coisas. Se não é bom para ninguém, vamos lá, para o chinês não é bom mesmo, tá bom? Alguém vai ter que pagar por um farelo mais caro. Quer dizer, o consumidor final, o chinês, principalmente suíno, frango e tudo mais. Então, para ele, de forma nenhuma é bom. Para trading no Brasil, pode ser, se você acertar o direcional, por exemplo, vou comprar soja do produtor e esperar um pouquinho para vender. Aí ele forma uma posição long, quer dizer, uma posição comprada, em bases. Bases subindo, a trading consegue fazer margem. Para o produtor, bom também, porque daí nós vamos ter concentração, quem tiver soja ainda durante o ano vai desfrutar de preços melhores, possivelmente. E para o consumidor interno brasileiro, exemplo, nossas indústrias, também não é bom. Quer dizer, nessa coisa toda, pode ser bom para trading, depende do trade que ela vai fazer. É bom para o produtor e não é bom. Não é bom para o consumidor final chinês e para a nossa indústria aqui no Brasil, porque é mais concorrência por soja. Então, veja, se eu estou falando para produtores, eu vou dizer assim, excelente. Se eu for falar para o consumidor final chinês, olha, cuidado que o bicho vai pegar. Vaninho, o que está no seu radar para essa semana? Temos essa situação na China que precisa, portanto, de um acompanhamento em tempo integral para a gente saber como é que os chineses vão se organizar diante dessa falta de oferta em regiões importantes da China, como é que eles vão, imagino que vão manter-se no mercado, portanto, mas quero entender como é que isso pode impactar o mercado essa semana. Os nossos prêmios podem voltar a subir, a gente vai ficar atento ao dólar. Chicago hoje está recuando, o plantio nos Estados Unidos está avançando. O que está no seu radar para essa semana? Bom, milho em Chicago, você lembra aí, algumas semanas já tenho falado, Sim. vai plantar rápido e isso não é bom para o milho em Chicago. De lá para cá, nós já temos aí 20 centavos de queda no milho. Mais milho nos Estados Unidos, mais milho no Brasil também. Certo. Então, realmente tem que ficar atento. Produtor brasileiro, agora tem ainda um farmer selling ainda para avançar bem. O preço não ajudou agora no final, só para quem vende em dólares, porque daí Chicago subiu, ficou melhor, mas deu uma travadinha. Quer dizer, o que nós temos que prestar atenção nesse mês de maio, eu diria? Primeiro, o ritmo de venda do produtor brasileiro. O que ele vai vender? Soja ou milho? Hoje, a relação de troca soja-milho em todas as regiões do Brasil fala para ele vender milho. Será que ele vai vender? Vamos ver. O milho verão, sem questionamentos, tá bom? Porque o produtor que segurar o milho verão, ele vai cair de uma escada, não é nem uma escada, é um precipício. Não é recomendável ele segurar o milho verão de jeito nenhum, porque daí ele vai juntar com o preço do milho safrinha, que é muito mais barato. Então, decisão do produtor brasileiro, vender soja ou milho. Plantio americano é o astro do mês de maio, especialmente o milho. Chinês, vai dar uma segurada agora, porque vai receber muita soja. Então, o mês de maio não tende a ser muito bom, não. Mas daqui para frente, quer dizer, daí junho, julho, agosto, aí o bicho vai pegar. E dali para frente, sim ou sim, ele vai ter que comprar no Brasil. E Certo. o óleo de soja, tá bom? Que subiu bastantão semana passada, vem subindo desde março para cá. Vai ficar bem volátil, tem a ver com as questões americanas, que são voláteis, são políticas. E aí você vai ter três esferas, duas delas querendo aumento dos mandatórios, enfim, da reformulação do programa de incentivos, que é o produtor
de biodiesel, biocombustíveis e a indústria petroleira que investiu, e você tem a EPA, que tem lá o camaradinha, garotinho Lizeldin, que é contra essa coisa toda, junto com Trump e tal, aquela história. Sim. E aí, mais combustível fóssil, mais combustível verde, que encarece o fóssil, isso aí dá pano para manga, tá O bom? lobby, E, um quer lobbyzinho. dizer, aí vai continuar sendo volátil o óleo de soja, só que tem um ponto que é super importante, tá bom? Os Estados Unidos comprometeu na exportação quase 1 milhão de toneladas já. E tem até final de setembro para terminar a temporada, tá bom? Então temos aí um belo caminho pela frente. Esse 1 milhão de toneladas vai fazer falta. Vai fazer falta. Tendo um aumento mandatório ou não, O tá bom? Vanin, E, e você... se... Perdão? Pode continuar, por favor. À E vontade. se a EPA fizer alguma mudançazinha, voltar com o programa 45Z, reformulado e bababá, conforme a proposta do bipartidária, que é excluir dos incentivos a matéria-prima de fora, por exemplo, sebo do Brasil, nossa, o bicho vai pegar, porque daí esse 1 milhão de toneladas que foi e está indo para exportação, ele vai fazer falta. Vai fazer falta. E se não produzir muita soja nos Estados Unidos, com redução de área, sei lá, o clima, deixa, aí o bicho pega, tá bom? Então o óleo de soja vai ser o volátil desse ano. O Vanin, não vou falar vai faltar soja, né? Acho que não vai faltar, não sei se vai faltar, mas eu acho cedo. Mas a gente pode dizer que a gente está entrando num momento onde a nossa oferta vai ficar mais enxuta mais cedo do que nós estimávamos, apesar de uma safra recorde aqui no país? Olha, a questão era o time mesmo. O timing Certo. da coisa, porque, claro, todo mundo já sabia que a tarifa ia vir e só não sabíamos quanto, quando e pau, pau, pau. Também o elemento surpresa é o chinês duro na queda e agora o bicho pegou. Exato. Então, quer dizer, a concentração da demanda aqui no Brasil do chinês e de outros compradores, porque é o seguinte, muitos falam assim, o Brasil tem bastante sorte para vender para a China. Tá bom, amigo. A gente tem que vender para a China e para outros também. Nós temos programas importantes aqui no Brasil que têm que ser atendidos. Então, desde um programa europeu, programa Oriente Médio, partes da Ásia, não é só a China, tá? Quer dizer, a gente pode chegar num cenário assim da soja brasileira ser tão cara que toda demanda não China vai para os Estados Unidos? Isso era em 2018, 2019. Agora não tem mais isso. E daí a soja americana também vai ficar cara. Porque temos uma indústria local lá que está bem maior. E se somar essa coisa do óleo, aí o bicho pegou. Então, sim, a coisa vai ficar mais cara porque temos uma diferença de chinês não tem aonde comprar, a não ser aqui no Brasil, e vai continuar até a safra nova americana, sendo que o comercial vai continuar comprando aqui no Brasil, sim ou sim, e as estatais vão comprar nos Estados Unidos. Então veja, é complicado o negócio. Se é. Bom, estamos apenas começando a semana. Eduardo Vanin, quero muito te agradecer pela companhia nessa segunda-feira. Vamos sempre começar a semana juntos aqui no Bom Dia Agronegócio. E agora a gente vai sempre trazer entre quinta e sexta alguns dos nossos destaques que nós vamos conversar na segunda que vem, né, Vanin? É isso aí. Aí Maravilha. já trago a letra do pagode, aí o pagodinho na segunda. Todo mundo canta junto. É isso mesmo. Vanin, obrigada, meu amigo. Uma ótima semana para você. A gente se vê segunda-feira que vem. Obrigada. Grande abraço a todos. Um Tchau, Carol. abraço.